Evangelista e com o Andréas Pereira. O Andréas Pereira mais à frente, né? Jogando numa posição que há muito tempo ele não joga. No Flamengo ele já teve dificuldades, porque quando o Arrascaeta, só para lembrar, quando o Arrascaeta se machuca no Flamengo, o período em que o Renato teve um grande problema é que ele não achava o jogador para jogar nessa posição. O Vitinho estava lá, né? Aí o que ele fez? Ele colocou o Andréas Pereira para jogar nessa posição durante uns 3, 4 jogos. Aí depois testou outro, aí ele foi achar um cara que fazia a função do Arrascaeta, que era o Everton Ribeiro. E hoje o Andréas jogou nessa posição. De costas ele não consegue mais. Não que ele não consegue mais, não é isso. Precisa de um tempo para readaptação. E o que piorou para ele, ainda que dificultou para ele, é que o Santos jogou, assim, os jogadores ficaram bem próximos, né? A linha defensiva, o meio-campo, ficaram próximos ali e tirou o espaço onde ele poderia jogar. E aí a bola ficou no Marlon, ficou no Lucas Evangelista. O que o Maurício aberto pela direita, jogando com o pé oposto, o Arias jogando também aqui pelo lado esquerdo com o pé oposto, os dois entravam para abrir o corredor, uma hora para o Kelvin, outra hora para o Arthur. E aí, para o Santos, ótimo, se eu congestiono meu meio campo, eu diminuo o espaço entre as linhas de marcação e todo mundo vem jogar aqui do lado dos volantes, abrindo só o corredor, para mim é fácil, né? Entre aspas. Aí foi o que o Santos fez. O Santos criou dificuldades para o Palmeiras nessa aproximação de marcação, né? Do meio campo com a defesa, deixando o Gabigol lá na frente e o Royce que saiu um pouquinho mais. O Palmeiras não conseguiu jogar, criou uma oportunidade aí com Arias, que se vocês observarem na jogada, o Gabriel Bom Tempo, que deveria ajudar na marcação, ele está aberto aqui, ó. Foi onde o Arias conseguiu encontrar o espaço para entrar ali e receber essa bola do Marlon. No segundo tempo, o Palmeiras muda tudo, já sai o Kelvin, né? Sai o Kelvin, entra o Alan. Aí já muda a formatação, o Arias vai jogar aberto, o Andréas Pereira volta para a sua posição, o Palmeiras começa a ter o equilíbrio e o entrosamento da dupla de meio campo que vem jogando, que é o Marlon Freitas e o Andréas Pereira por dentro. Aí entra Paulinho, vem a cavalaria toda ali, o Santos com dificuldades, o Santos tem dificuldades nas substituições, a primeira substituição sai o Oliva e entra o Arão. O Arão não tem mais a mesma mobilidade que se tinha antes, o Arão não tem mais a mesma pegada, o Arão é um jogador técnico. Nesse momento aí, o Santos precisava de um jogador mais forte na marcação, né? E pelos lados do campo também. O time sentiu, é natural, o Santos vem nisso, né? O Santos consegue jogar 60, às vezes 70 minutos, né, professor? Com um bom ritmo, assim, consegue segurar o resultado, aí depois acaba. Aí quando tem que fazer as substituições, esse é o grande problema do Santos. Os caras que entram nem sempre são da mesma qualidade dos titulares que estão jogando. E aí o time cai bastante. O Palmeiras conseguiu criar muitas oportunidades pelos lados do campo, conseguiu criar volume, né? O time do Santos quase não passou no segundo tempo, quase não passou do meio campo, porque o Palmeiras pressionou o tempo todo. No finalzinho, nós temos um gol bem anulado pelo Klaus, e tinha duas possibilidades de ser anulado, né? A bola na mão, que pegou e o Klaus optou por essa, e tinha um outro jogador ainda na frente do Brazão, né? Impedido. Então tinha duas opções, quase na terceira ele toca a música para anular o gol. Você lembra aquele treinamento de 2 contra 1 que a gente fazia, 3 contra 2? O Santos entrou 2 vezes, 3 contra 2, uma das vezes, os 3 pé canhoto. O Schmidt pela esquerda, o Royce levando a bola por dentro e o Gabigol na direita. É dar a bola no cara, passar a fazer o overlap por trás, o canhoto vai trazer a bola para dentro, vai fazer o passe. Ou seja, faltou esse treinamento para o Santos, porque teve 2 contra-ataques assim, 3 contra 2 mesmo para ganhar o jogo e não conseguiu converter. Porque não tem tempo, né, Silas, para treinar, né? Também já joga, descansa e já tem jogo. Aí talvez se o Gabigol tirasse a bola ao invés de chutar... Jogou bem o Gabigol, hein? Jogou bem, mas o mérito do Murilo também, né? Essa é aquela que o Murilo desarma, né? Ele dá o bote, ele comemora como um gol. O Gabigol demorou para definir. Mas aí eu achei que ele fosse tirar. Eu falei, ele vai ameaçar, vai chutar e vai tirar a bola, né? Para tentar cavar um pênalti. Ou se não sair para finalizar, porque o Carlos Miguel também vinha saindo. Mas ele optou por chutar e o Danilo chegou. Deixa eu aproveitar que hoje trouxe o Gabigol. Tem bastante coisa para falar do jogo, mas eu também acho que o Gabigol, assim... Se você tira aquela expectativa do auge no Flamengo e traz para uma realidade mais presente, eu acho que ele tem feito um bom ano no Santos, que eu acho que até está sendo um pouco falado, porque a história do Neymar... Abafa. Ela abafa. Você não acha assim, professor? Que ele está fazendo a parte dele, de certa forma? Eu acho que já dá para a gente afirmar que é o melhor Gabigol desde o Flamengo.
Até porque no Cruzeiro não houve Gabigol. Verdade. No Flamengo... O último ano do Flamengo também não foi dos melhores. Também, apesar dele nada ter dado uma Copa do Brasil antes de se despedir, verdade, mas enfim, foi um ponto fora da curva. A gente sabe que aquele Gabigol não reapareceu no Flamengo, não reapareceu no Cruzeiro. E no Santos, e não é só isso, né, Felipe? O Gabigol tem também participado de lances importantes do Santos com assistências. Além do Gabigol, ele também tem contribuído muito para um elenco carente de talento, um time carente de talento. O Zé falou desse problema que o Santos tem, dos titulares perderem o fôlego e você não ter reposição, que é o que o Palmeiras tem, né? O Palmeiras pode se dar o luxo de voltar a uma outra estrutura do jogo, mais do meio para o fim da partida, como aconteceu hoje, porque tem de onde tirar. O Santos não tem, o Cuca não tem, até por isso eu acho que para o torcedor santista hoje foi uma grata surpresa a coragem com que o Santos jogou hoje no Allianz. O Santos tem muita dificuldade no Allianz, o Santos ganhou um jogo no Allianz e é isso mesmo, porque nos últimos anos a diferença entre os dois é muito grande. E eu acho que o Gabigol, tudo bem, a gente falou do lance, que ele poderia ter concluído melhor, mas ele tem participado, ele tem sido muito ativo nos jogos do Santos. Eu também achei. Eu acho que isso é importante, né? Essa é uma das coisas que se pede, por exemplo, do Neymar. Vamos ser sinceros, o Gabigol está tendo uma sequência mais regular, até de jogos, do que o Neymar. E, professor, não é o que se espera de Zé Rafael e Willian Arão? Também, gente. Porque a dupla de zaga, né? é a dupla finalista da Copa Libertadores. Luan Pérez e Lucas Veríssimo. Essa é a dupla de zaga. O goleiro é muito bom. Aí se espera também do Mike. Um pouco mais também o Mike que teve pelo Palmeiras, o Mike que vem do Cruzeiro. Agora, do Zé Rafael e do Willian Arão, se espera essa mesma regularidade que a gente está vendo agora no Gabigol. A gente criticou muito o Gabigol, mas hoje a gente tem que elogiar, porque não o jogo de hoje, já de vários jogos para cá que o Gabigol o comportamento tem sido outro, né? O que você acha, Gabigol? Fez que eu te perguntar. Não, eu não acho. Acho que hoje foi um jogo pontual, por ser Palmeiras, a dificuldade, aquilo que é concentração. Eu acho que ele está bem abaixo, é um jogador sem mobilidade. Hoje, tirando hoje, né? Pelo menos os jogos que eu vi hoje, ele conseguiu participar um pouco mais. Mas assim, quando joga o Neymar bem abaixo daquilo que ele pode fazer, eu acho que o time do Santos precisa, por exemplo, hoje ele participou mais sem a bola também, ajudou na marcação. O time do Santos, quando joga com Neymar e Gabigol, por hierarquia, entre aspas, né, professor? Por hierarquia, talvez. Vamos colocar dessa forma. Ou por grandeza, né, que a gente sabe que acontece muitas vezes, o Neymar descansa e você tem que correr. O Gabigol não corre. Aí o que acontece? Estoura com o time lá atrás. Aí, porque o time do Santos ainda tem dificuldades para marcação. Porque aí joga com o meia, talvez o Royeiser, muitas vezes não joga com o Royeiser, joga com o Gabriel Bontempo e mais dois jogadores, né, dois volantes ali para ter uma compensação no meio campo. Jogava com o Gustavinho para segurar um pouquinho mais, para dar liberdade justamente para esses dois jogadores decidirem os jogos. O Neymar, eu acho que o Neymar, em termos de mobilidade, eu acho que tem uma mobilidade até maior do que o próprio Gabigol, né? Pela natureza. Fez um bom jogo do Neymar, lá na Argentina, hein, o Neymar. Pela própria natureza do Neymar, de dar bola aqui, pega e joga e parte para cima e tal. Eu acho que o Gabigol, eu espero mais dele. Por ser quem ele é, por ser aquilo que ele conquistou e pela forma como ele chegou no Santos, ele tem que jogar muito mais. Muito mais. Nós estamos falando de um jogador de quantos... Eu tenho que tocar nesse assunto, eu não gosto, mas qual é o salário dele? Você tem que render mais. Você tem que chamar a maior responsabilidade. Você não pode ficar dependendo só de uma bola parada. Você não pode ficar dependendo de uma jogada dos outros, né? Esperar o Neymar fazer alguma coisa para poder finalizar ou para sobrar ali e fazer o gol. Não, eu acho que ele tem que chamar mais responsabilidade, chamar mais a bola, participar mais do jogo, entender o momento do Santos. O momento do Santos não é para ele parar a bola, perdeu a bola, não chegou, não, tá bom, vamos esperar. Tirando hoje, tá? Porque hoje eu acho que ele participou bem do jogo, porque jogar contra o Palmeiras não é fácil, não é fácil. Mas nos outros jogos, ele tem que participar mais. E jogo com a bola, que tem... sem a bola, com a bola, sem a bola, ele tem que participar, tem que ser mais. Ele era o cara para ser a referência junto com o Neymar. É o que todos nós esperamos. E muitas vezes a referência, eu vou citar um exemplo do Kaká. Kaká, quando volta ao São Paulo, não estava bem do joelho, tecnicamente não estava bem, só que, ele dava carrinho na lateral, ele corria, marcava. Aí o Ganso olhou para ele e falou assim, se o Kaká está correndo, se o Kaká está fazendo o que ele está fazendo, eu tenho que correr também. Aí ele acaba condicionando todo mundo, né? A referência, muitas vezes, não é só o poder de decisão.
a referência também, ou você se torna referência pelas suas atitudes em campo. Eu espero a atitude do Gabigol. Não recebi a bola, vem cá, dá a bola para mim, não vou pegar na bola, então eu vou correr, vou lutar, vou fazer a falta, vou participar do jogo. Isso eu espero dele. Eu acho que ele está bem abaixo daquilo que ele poderia e deveria jogar por ser quem ele é e pela história que ele fez no futebol brasileiro. E ele sabe fazer isso. Com o Jorge Jesus ele não fazia? Ele fazia com o Jorge Jesus. No Flamengo era só o facão, né, professor? Então. Era vir e fazer o facão que ele sabe fazer, acho que como poucos. Pênalti ele bate bem como poucos. E o Flamengo deixava para ele, Bruno Henrique deixava para ele. Aí quando o Pedro começou a fazer gol, até o menino, o Michael, começou também a brilhar e aí ele começou a perder espaço no Flamengo. Aí ele se machuca, tem um problema ou outro, e acabou perdendo espaço no Flamengo também. Mas ele já era esse jogador no Flamengo, ele era mais jovem, obviamente, e o Flamengo estava redondo. Essa é que é a verdade, estava redondo, tudo que acontecia ali dava certo, né? Porque é claro que quando esse time começou a ser formado, essa bola já estava cantada, né? Você vai falar assim, um time que tem Neymar e Gabigol, quem é que vai fazer o serviço sujo? Sim. Quem é que vai marcar? Quem é que vai correr? Quem é que vai participar mais do jogo? Eu acho até hoje, que é um jogo que só estava ele, quando estão ele e o Neymar, aí o coletivo sofre. Porque são dois para você meio que correr por eles. Tava vendo aqui a classificação, Palmeiras 33 pontos, com 2 jogos a mais que o Flamengo tem 26, ou seja, se o Flamengo ganhar os 2 jogos, chega a 32 e ficar 1 ponto de diferença. Aí Fluminense e São Paulo completando o G4. O Santos é o 15º com 15 pontos, 1 ponto acima do Inter, que é o primeiro no Z4. Turma, Palmeiras. É óbvio que existe a questão de avaliar resultado, o valor do resultado como algo absoluto, né? Que é assim, líder, pegando um time que está lá embaixo, ok, é clássico. O empate não é bom. Pelo que foi o jogo, era isso? Ou o Palmeiras tem que pegar um jogo como esse como uma lição, por quê? Numa disputa que vai ser provavelmente de excelência para ser campeão desse brasileiro, especialmente se a gente emparelhar Flamengo e Palmeiras. Claro, Fluminense ainda está lá, mas corre por fora, o próprio torcedor tricolor está falando, não olha para a gente não, foca nos dois que a gente vai correndo aqui pelo lado e tal. É o tipo de jogo que não dá para deixar ponto? Eu acredito. Era um jogo que na contabilidade do Palmeiras... 3 pontos. 3 pontos. Até porque o Palmeiras agora vai contra o Remo, lá, e o Flamengo joga o clássico. Então tem que esperar também. O Flamengo pega o Vasco, clássico carioca, clássico do futebol brasileiro. Pode acontecer também, não sei, um empate, talvez a tendência aí é o Flamengo também ganhar esse jogo. Mas pelo que for o jogo, Fê, eu acho que ele se complica, o Klaus, no primeiro gol do Santos. Depois a gente até vai analisar. E depois ele se complica na sequência do jogo. Tem uma falta do Alan também, ou Alan, no Barreal ali, no gol do Flaco Lopes. E depois no gol do Palmeiras no 2-1, o Flaco está muito perto da jogada para não ver a bola na mão e para não ver o jogador na frente do Brasão. Então, assim, tudo bem, os jogadores não têm nada a ver com isso. Agora, o empate eu acho que ficou bom, pelo que jogaram os dois. É que o normal do Palmeiras não é isso, né? O normal do Palmeiras, inclusive você falou do que foi o jogo hoje, o Palmeiras, por um pedaço muito grande desse jogo, ele experimentou o que é o próprio remédio que ele dá para os adversários. Aquela coisa de fazer o gol e se segurar, aliás, com mais competência e até segurança do que conseguiu segurar o Santos conseguiu se segurar na medida do possível. Foi um jogo atípico nesse sentido. A gente não pode esquecer que, afinal, é um clássico, né? É um clássico local, de muita rivalidade, os jogadores se superam. A gente acabou de falar aqui que o Gabigol, por exemplo, como muitos outros, mostrou uma dedicação que não é a dedicação do dia a dia. E isso é natural, os jogadores foram aí motivados, teve uma motivação extra para o Santos, isso ficou muito claro. Aliás, o Santos chegou atrasado, né, para o jogo, foi curioso. O Palmeiras, só o Palmeiras estava na hora do hino, o Santos chegou depois, o Santos teve problemas lá com um ônibus. Mas, enfim, eu acho que é um ponto fora da curva. Eu sei que os palmeirenses aí do YouTube já estavam xingando, porque, como diria Joelmir Betting, o palmeirense não torce, ele protesta. Né? Então tinha gente aí falando, porque o Palmeiras empatar com um dos piores times do campeonato. Gente, é um ponto fora da curva. Eu não acredito, sinceramente, que isso vá se repetir muitas vezes nesse campeonato. Esse tipo de jogo, o Palmeiras vence. Como, inclusive, vence outros tipos de jogo que muitos não vencem. Ganhou um jogo em Bragança, por exemplo. Então, o Palmeiras é um time muito constante
para você achar que o mundo acabou porque não fez uma partida perfeita contra o Santos. Se você olhar a tabela, o Palmeiras continua sem perder em casa, só perdeu do Vasco que foi fora, e o Santos continua sem ganhar fora. Agora, para o Santos é pior. Pela classificação, é um luxo que o Palmeiras hoje pode se dar. Hoje, perder esses 2 pontos. Claro, isso não pode se repetir. Como a gente está falando, se durante o campeonato continuar jogando fora pontos como os de hoje, no sentido matemático, não no sentido que é um clássico, mas no sentido de que, 3 pontinhos contra o Santos, acho que o palmeirense esperava. Mas vamos para outro. O Palmeiras acho que pode se dar esse luxo. O Santos não. Você acabou de ler a classificação aí. Para o Santos, esse jogo hoje foi 1-1 para o Santos. Rafael Claus, obrigado a se esconder ali no meio dos seguranças, no meio dos policiais, né? A equipe técnica do Palmeiras, todo o staff do Verdão chega mais junto ali do árbitro da partida. Tô vendo ali o Luigi também, Bruno Fux, Flaco Lopes. É o Palmeiras que teve um gol anulado no apagar das luzes. Bora pegar caminho pro Allianz? Quero saber de você, meu caro Fragoso. Antes de mais nada, né? Muito boa noite. Bora falar de futebol. Bora falar do clima no Allianz depois do apito final, amigo. Saindo de campo nesse momento, equipes de Santos e Palmeiras num fim de jogo daqueles. E com muitas vaias para arbitragem. Rafael Claus, depois, claro, da anulação do gol na reta final. Anticlímax danado no Allianz Parque. Lembrando que, infelizmente, no estado de São Paulo, nós não temos torcidas visitantes nos clássicos, portanto, mais de 40 mil pessoas vibraram com uma virada que, no fim das contas, levaram um balde de água fria com a decisão de Rafael Claus da anulação do gol, que deixa o estádio nesse momento. O Palmeiras empata com o Santos pelo placar de 1-1, já as entrevistas na zona mista, num jogo em que o torcedor do Palmeiras acreditou até o final, o time também, mas no fim das contas, o gol que entrou não valeu. O Cuca deixando o campo também nesse momento. Depois da arbitragem, o torcedor do Palmeiras vai partindo também 1-1 no Allianz Parque. Já as entrevistas dos técnicos e também dos jogadores aqui no Allianz Parque. Aliás, a última vez que falaremos Allianz Parque. Na próxima partida, o estádio do Palmeiras, a Arena Palestrina, terá outro nome ainda a ser revelado. Eu volto com vocês aí nos estúdios. Valeu demais, Fragoso. Tô nessa com o nosso querido Wallace Borges. Você que tá chegando agora no nosso pós-jogo, no nosso prorrogação, já vai deixando o dedo no like, pelo menos 10 mil likes, hein? Uma grande jornada com o nosso Vitor Lopes, toda a nossa equipe também. Ô, Wallace, boa noite pra você. Vaias sonoras. Agora, resta saber se é só pra equipe de arbitragem ou também pro time do Palmeiras. Você gostou do jogo do Verdão hoje, dentro de casa, com torcida única, Wallace? Boa noite, Enio. Boa noite pra quem nos assiste. Já vai deixando o like aí também. E aí, meu amigo, o seguinte, eu acho que o torcedor, ele se chateia porque o gol da vitória foi anulado na reta final, mas já adiantando, o gol foi bem anulado, o gol do Arias foi com a mão, de fato, então o gol foi bem anulado, a regra é claríssima com relação a isso. Cara, eu acho que foi um jogo de 2 tempos bem diferentes. A gente tá vendo aí o primeiro gol do jogo, né, gol do Rollheiser, um primeiro tempo excelente do Santos. A gente até debatia na redação, né, o quanto desse cabo de guerra é para um primeiro tempo excelente do Santos e um primeiro tempo ruim do Palmeiras. Pra mim, eu vou mais pro primeiro tempo excelente do Santos, tá? Acho que o Santos faz um primeiro tempo dentro da ideia de jogo de muito mais intensidade, de muito mais força física. Os combates físicos o Santos ganhou praticamente todos ali no meio de campo. Eu acho que do lado do Palmeiras isso pode se dar por não ter o Andrés como volante. Hoje ele jogou um pouco mais adiantado como camisa 10. Já no segundo tempo, essa decisão aí, a gente tá vendo o Alan pelo lado direito, ela explicou muito do segundo tempo. O Abel, no intervalo, tira o Kelvin, coloca o Alan. Nos primeiros 5, 10 minutos, o Palmeiras quase toma um gol. O Alan estava completamente perdido nos primeiros minutos ali. O Santos tem 2, 3 chances nas costas do Alan. E aí, depois disso, o Alan vai acalmando, vai se organizando dentro do jogo. O Palmeiras vai começando a amassar o Santos. Os últimos 10, 15 minutos de partida foram de amasso do Palmeiras. O Santos se acovardou na reta final do jogo, deixou de jogar, foi realmente pelo empate. E aí, na reta final, tem o gol anulado, bem anulado, repito, do Arias por aqui. Eu acho que foi um bom clássico, um jogo tenso. Palmeiras e Santos, nós estamos falando aí de pelo menos uma década sempre foi, né, na história, mas sim, uma década de muita tensão para esse clássico. Foi um jogo muito tenso e que não poderia ser diferente de terminar desse jeito, com o Klaus sendo altamente xingado. Lembrando que o Santos não vence as 5 partidas, juntando o Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, inclusive o Santos que entra em campo contra o Coritiba
pela próxima fase da Copa Milionária lá no sul do Brasil. E hoje conseguiu imprimir um bom futebol até pelo menos 30 minutos, 40 minutos do primeiro tempo, né, Wallace? Muito se discute sobre a escalação do Palmeiras, se o Abel Ferreira ou o João Martins, né, que está na beirada do campo, errou nas escolhas, mas independente de um erro ou não da equipe técnica do Palmeiras, dá para dizer que existe um crescimento também do Santos, né? Que jogou um futebol bem seguro contra o São Lourenço, havia feito 2-0 contra o Bahia, mas cedeu o empate para uma noite amarga para a torcida do Peixe. Dá para ter um pouco mais de esperança no trabalho do Cuca depois da partida de hoje, depois desses empates em sequência? Eu acho que, primeiramente, a gente precisa falar do Roleiser, né? Nos últimos 3 jogos, ele é com sobras o melhor jogador do Santos. 4 participações em gols, 2 gols de pênalti contra o Bahia, dá assistência para o Gabigol no jogo contra o São Lourenço, na Argentina, e hoje faz esse gol. Eu acho que o Cuca achou o que ele queria de um camisa 10, que é um jogador extremamente dinâmico, que consegue passear pelo campo, mas ao mesmo tempo, perto da área, consegue finalizar, tá sempre muito perto das jogadas, assim, claro que são jogadores diferentes, mas se assemelha, na minha visão, um pouco o que o Garro faz no Corinthians, desse camisa 10, que desce pra armar, mas ao mesmo tempo tem força física e tem intensidade pra estar lá na frente. Hoje, o primeiro tempo passa muito por isso. Já não é a primeira vez, né? A gente tem... o Santos, ele faz, em via de regra, bons primeiros tempos. Aliás, isso precisa ser dito. Os segundos tempos do Santos costumam ser ruins. Não sei se tem uma questão física. Exatamente. Não sei se tem uma questão física e tal, mas você pegar jogo contra o Bahia, jogo contra o São Lourenço, jogo hoje contra o Palmeiras, o jogo contra o Fluminense, o Santos é melhor no primeiro tempo do que no segundo tempo. Então tem uma queda física muito grande na reta final dos jogos. Mas eu acho que a melhora passa muito pelo Roleiser. Assim, eu acho que pelo lado direito hoje o Bom Tempo faz um jogo ok, para normal, e do lado esquerdo eu acho que o Barreal faz um bom primeiro tempo e depois a queda é muito grande na segunda etapa, o Santos como um todo. Mas eu repito, o Santos para mim se acovardou no segundo tempo. Eu acho que isso é péssimo para um time que precisa fazer ponto, cara. Que tá ali, briga de zona de rebaixamento, acho que o Santos poderia ter feito muito mais no segundo tempo. Eu queria levantar essa questão contigo, daqui a pouco a gente vai falar muito do Palmeiras na partida de hoje, que continua líder do campeonato, né? O Palmeiras na primeira posição com 33 pontos conquistados no começo dessa temporada. O Santos sai da zona de rebaixamento, vai para a 15ª posição com 15 pontos. No último jogo contra o Recoleta, né, com aquele empate muito amargo na Vila Belmiro, alguns jornalistas chegaram a perguntar para o presidente Marcelo Teixeira se ele estava preocupado com a zona de rebaixamento e a possibilidade de ir para a Série B. Ele disse que é uma coisa que chama atenção. Claro. Ou seja, para trazer o português bem claro para você que está do outro lado do aparelho, dá medo. Claro que dá. A situação está muito complicada, são poucos pontos, inclusive tá aí os números da partida. Dá para dizer que o Santos sentiu o gol e foi a partir do momento que o Palmeiras consegue converter as chances, que o time meio que dá uma desequilibrada. Foi assim contra o Bahia, né? Uma falha do Diógenes que trouxe o Bahia de volta pro jogo. O Santos sente muito a questão mental da partida? Com certeza, eu ia usar essa palavra que você usou no final. O Santos é um time com um mental que se abala muito fácil dentro dos jogos. É um time que, às vezes, uma chance perdida é suficiente para desembocar num gol tomado. Porque é um Santos, por exemplo, no jogo contra o Fluminense, aquela chance perdida pelo Neymar na reta final, do nada o Santos se desorganiza, toma o gol. Gol do John Kennedy. A falha do Diógenes, o Santos se desorganiza e toma o empate. Hoje, de novo, só não tomou a virada por uma questão de sorte ali na reta final. O Santos é um time que tem muitas questões psicológicas a se resolver. No jogo contra o Recoleta, vira 0-0, é um pandemônio. Porque o time não consegue, os passes começam a pesar mais, a perna começa a pesar um pouco mais, mas isso vem de uma questão fora de campo. Eu uso muito essa frase, cara. A bola no futebol, ela não entra por acaso e não deixa de entrar por acaso. Tem muito numa questão extracampo do Santos que é completamente impactante pra bola entrar ou... amigos, não foi o resultado que nós esperávamos, né? Um jogo que a gente pressionou até o final. O Santos praticamente só se defendeu na partida. Nós tivemos um gol anulado, na minha opinião, mal anulado, mas é um lance que é duvidoso e cada um pode ter a leitura do lance como preferir, mas foi um clássico e realmente a gente esperava vencer o Santos, né? Que é um time que é bem inferior ao nosso, mas
Eu quero ver a opinião de vocês nos comentários. Será que esse momento que o nosso nível técnico nas partidas está um pouco inferior ao que já foi no começo da temporada? Será que dá para se preocupar? Ou a Abel ele tem um material humano para conseguir fazer esse time jogar mais? Aí deixa sua opinião nos comentários. Se gostou do conteúdo, deixa seu like e se inscreve no canal. Valeu!